Olá, bom dia. Espero que você continue tendo uma ótima semana e que Deus tenha te abençoado nesses dias. Hoje nós vamos ter uma aula, mais uma aula no livro de Filipenses. A gente já está chegando no final dele e no último capítulo de Filipenses, no capítulo 4. É um livro curto, mas um livro tão precioso. E hoje eu acho que vai ser uma aula curta. Vamos ver, né? Se vai ser mesmo ou não. Mas com uma verdade tão importante para a gente, tão especial, que eu não quero também me alongar em muitos assuntos, para que a gente possa assimilar muito bem o que está sendo dito aqui. Paulo está chegando perto da conclusão do livro e ele vai falar para a gente algo muito importante sobre alegria, ou melhor, sobre algo que é necessário para que nós tenhamos alegria em Deus. Paulo vai falar sobre a alegria de alguém que está em paz. E a gente vai falar sobre essa paz que nós temos, que nós encontramos em Deus. Porque sem paz é impossível ser feliz. E a gente vai ver isso um pouquinho hoje. Então eu quero ler com você no capítulo 4 de Filipenses. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 9. Vamos fazer essa leitura antes e depois a gente vai fazer as anotações no texto, tá bem? Então vamos lá. Filipenses 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Como eu disse, hoje a gente vai falar sobre paz. E eu quero mostrar para você a centralidade dessa palavra paz aqui para Paulo. Ele fala dela aqui no versículo 7, a paz de Deus, e depois fala o Deus da paz estará com vocês no versículo 9. Paz é o tema central, apesar dele falar de alegria aqui, mas paz é o tema central. E se você observar bem, você vai ver que no versículo 1 a 2 aqui, os três primeiros versículos, perdão, Paulo vai tratar de paz com os outros. Paulo tinha essa preocupação, ele não vai discorrer muito sobre o que fazer, mas ele tem uma preocupação aqui com a igreja em Filipe, para que eles tenham paz. Então ele fala aqui de uma situação entre Evódia e Sintique, duas pessoas aqui que precisam viver em harmonia. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com elas, mas Paulo quer que elas vivam em paz entre elas, em harmonia, porque elas fazem parte de um mesmo corpo, os nomes, né, estão todos no mesmo livro, no livro da vida. Então, elas deveriam estar em paz. Mas eu quero me atentar um pouco mais hoje
nesse texto aqui entre o versículo 4 e o versículo 9. E é muito interessante ler esse texto e fazer alguns exercícios aqui nesse texto. O primeiro é que quando a gente começa a ler, principalmente os últimos capítulos, né, dos livros de Paulo, das cartas de Paulo, Paulo começa normalmente a dar uma série de recomendações. É assim em outros livros que Paulo escreveu, em outras cartas, né, que Paulo escreveu. E a gente tem a tendência de, quando a gente lê essas recomendações de Paulo, da gente ler as sentenças como se fossem coisas separadas. Mais ou menos assim, olha só, acompanha comigo na tela. Alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Então, isso é uma sentença. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Outra sentença. Perto está o Senhor. Outra sentença. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Outra sentença. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações. Outra sentença. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nisso pensai. Pensai nessas coisas. Outra sentença. E aí a gente trata como se Paulo estivesse tratando aqui de assuntos diferentes. Sabe, aquelas frases de efeito, né? E aí a gente vai, pega uma frase dessa, ou uma parte desse texto, pinça ele e grava ele e fala assim, bom, vamos falar sobre alegria. Então, alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegre-se. Pronto, acabou aqui. Agora Paulo vai falar de outra coisa, de amabilidade. Depois Paulo vai falar sobre ansiedade. Depois Paulo vai falar sobre paz. Depois Paulo vai falar sobre o que a gente tem que pensar. Né? Então, assuntos diferentes, como se fossem blocos. Mas o que eu quero mostrar para você aqui hoje é que, e o que eu quero fazer com você é não pensar dessa forma, como sentenças separadas, mas sim que Paulo aqui ele está tratando de uma única ideia global aqui que envolve todo o texto. Todo o texto. Por isso a gente não pode analisar como frases soltas, mas sim uma construção de um pensamento de Paulo aqui. Paulo está construindo um pensamento, então eu quero acompanhar com você esse pensamento. E como eu disse aqui, a ideia central de Paulo está aqui, a paz de Deus. A paz de Deus. Esse é o centro desse pensamento de Paulo aqui. E note que a paz é importante porque Paulo vai falar sobre alegria, Paulo fala sobre amabilidade, mas nem a alegria nem a amabilidade é possível sem a paz. Então, é a paz que proporciona a alegria, é a paz que proporciona os meios para que você seja amável. Você já viu alguém feliz que não tenha paz? Você já viu alguém que consegue ser amável com os outros se ele não está em paz? Então, tanto a alegria quanto a amabilidade, ela só é possível se nós estivermos com a paz. Mas não uma paz qualquer, porque a gente está falando sobre não uma alegria qualquer, sobre um amor que não é um amor qualquer. Por isso a paz não é uma paz qualquer que Paulo está falando aqui. Ele está falando sobre a paz de Deus. A paz de Deus. A paz de Deus que entre seus fundamentos ela tem a certeza de que perto está o Senhor. De que o Senhor está perto. O Senhor está perto. E isso faz toda a diferença, porque saber que o Senhor está perto significa dizer que eu sei que o Deus que me ama, o Deus que cuida de mim, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que proporcionou para mim um meio de salvação. O Deus que me redime, o Deus que me salva, o Deus que derrama a sua graça sobre mim. Ele não está lá no céu distante de mim, mas ele está perto de mim. Perto o suficiente para me socorrer, perto o suficiente para me ajudar, perto o suficiente para me sustentar com o seu amor. E é por isso que eu posso estar em paz.
Mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não preciso temer mal algum, porque tu estás comigo. Porque o Senhor está perto de mim. Eu não preciso temer, eu não preciso andar aflito, eu não preciso andar ansioso. Eu posso ter paz. Aliás, paz e ansiedade caminham em sentidos opostos. E é por isso que Paulo vai falar aqui sobre não andar ansioso. Então, assim, aqui no começo ele fala então sobre a alegria que é possível mediante a paz, a amabilidade que é possível por conta da paz, o fundamento, a percepção que a gente precisa ter para ter essa paz de que o Senhor está perto. Agora, deixa eu limpar aqui e mostrar que Paulo, a partir do versículo 6, ele vai mostrar então como que nós podemos obter essa paz. E Paulo vai falar sobre o que a gente precisa abandonar e o que a gente precisa adquirir. Ele vai falar de um jeito prático. No versículo 6, o que a gente precisa abandonar, e no versículo 8, o que a gente precisa praticar. E no centro disso, no versículo 7, está a paz de Deus. Olha só, então, o que Paulo está querendo dizer aqui? No versículo 6, não andem ansiosos. Eu disse que a ansiedade, ela anda no sentido oposto à paz. Alguém que vive ansioso é alguém que não vive em paz. E por isso, Paulo aqui, ele se preocupa em dizer, vocês não precisam viver ansiosos. Engraçado que Paulo está falando isso há 2000 anos atrás. Ele não fazia ideia que 2000 anos depois, a ansiedade seria o mal do século. Isso é tão dito, não é? Ansiedade, o mal do século. E Deus, desde 2000 ou desde muitos outros milênios atrás, já se preocupava de que o seu povo não deveria viver ansioso. É por isso que o não temas ou o não tenho medo são frases constantemente repetidas na Bíblia, para que nós não tenhamos o nosso coração afligido pelo medo ou pela ansiedade. A ansiedade é o desejo de ter o controle das coisas, principalmente das coisas futuras. É o desejo de poder trazer as coisas para dentro da sua mão, para que você possa controlar aquilo que vai acontecer. E quando você não consegue controlar, você se sente ansioso. E aqui o exercício é o oposto. Não andem ansiosos, mas em tudo apresentem os seus pedidos a Deus. A solução para a ansiedade é você parar de desejar ou de tentar controlar as coisas na sua mão, o seu futuro. Parar de desejar ter esse controle, mas entregar isso nas mãos de Deus. Essa ideia aqui, em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, entregue nas mãos de Deus o seu futuro, porque Ele está perto, porque Ele cuida de você, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Deus que te ama, e tudo isso que a gente já viu até aqui. Entregue nas mãos dEle o seu futuro, os seus medos, os seus problemas, as suas incertezas, a sua ansiedade. Não ande ansioso, porque você tem um Deus que está perto. E quando você compreender isso, quão perto Ele está, não é só uma proximidade física, mas o coração dele está próximo de nós. Quando você entender a grandeza dessa proximidade de Deus, do Deus do universo, com a sua criatura que somos nós. Quando você entender essa grandiosidade, você vai sair de um estado de ansiedade para um estado de paz.
E é isso que proporciona a verdadeira alegria. É uma alegria que não depende das circunstâncias, depende da consciência que você precisa ter de que Deus está perto de você e cuidando de você. Isso é transformador. Isso é transformador. Agora, Paulo vai falar um pouco mais sobre como isso tem que acontecer e como que essa transformação tem que acontecer. E essa transformação, o que Paulo mostra aqui no versículo 8, é que essa transformação ela acontece na nossa mente, naquilo que a gente pensa. Sabe, isso é muito interessante. Olha só, porque quando Paulo fala aqui da paz, ele fala que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, uma paz sobrenatural, não é uma paz comum, é uma paz que o entendimento não pode compreender, não é? Ela guardará os seus corações e as suas mentes. É como se a paz de Deus blindasse as nossas mentes para a gente não pensar nas nossas ansiedades, nos nossos medos. Para que a gente tenha uma mente, um coração seguro em Deus. Mesmo que uma tempestade caia do lado de fora. Para que a nossa mente esteja segura em Deus. Agora deixa eu te falar como que isso acontece. Como que acontece essa transformação da mente? Paulo, lá em Romanos 12:2, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. E é interessante que a gente, muitas vezes, eu mesmo já li esse texto, não vos conformeis com esse mundo, pensando que se conformar com o mundo é fazer ou cometer os erros que o mundo comete. É tomar o padrão do mundo. Sim, isso é sim se conformar com o mundo, é tomar a forma, ser conforme o mundo, mas ser da forma do mundo não é só cometer os erros do mundo, mas também sofrer dos males do mundo. E o mundo, a forma do mundo é, como eu disse, a ansiedade é o mal da nossa geração, é a doença do mundo, é a doença de todo mundo. Mas o povo de Deus não deve passar por isso. O povo de Deus não deve ter essa forma do mundo e sofrer dos males do mundo. Porque o povo de Deus tem um Deus que está próximo. E o que Paulo fala lá em Romanos 12:2 é que a gente não deve se conformar com esse mundo, mas a gente deve ser transformados pela renovação da mente. Ou seja, a chave para a gente não tomar a forma do mundo em seus erros e em suas doenças é a gente renovar a nossa mente. E renovar a nossa mente é mais ou menos o que Paulo está dizendo aqui no versículo 8. Ele fala que a gente tem que cuidar do que a gente pensa, cuidar do que a gente alimenta a nossa mente. E aí ele fala assim, que a gente tem que pensar em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor. São nessas coisas que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Deus é verdadeiro, Deus é nobre, Deus é correto, Deus é puro, Deus é amável. Deus é aquele que tem boa fama, é aquele que é excelente, é aquele que é digno de louvor. A nossa mente precisa ser cheia das coisas de Deus. Mas a nossa mente, sabe, ela não é alimentada de forma sobrenatural. A nossa mente é alimentada com aquilo que a gente coloca dentro dela. Não adianta nada a gente querer pensar nas coisas de Deus se a gente passa o dia inteiro alimentando a nossa mente com as coisas da televisão, com as coisas do mundo, com as notícias do mundo, com a filosofia do mundo, com os assuntos do mundo, com as séries, os livros do mundo. Eu não estou dizendo que a gente precisa se afastar totalmente de todas essas coisas. Existem coisas boas. Existem coisas que a gente pode examinar e reter o que é bom.
Mas o que a gente não pode é se encher dessas coisas mais do que a gente se enche das coisas de Deus. O nosso principal alimento, a principal fonte de informação para nossa mente tem que ser as coisas de Deus, porque é assim que, quando a nossa mente tiver que reagir, pensar, quando ela for buscar no banco de dados de tudo aquilo que você alimentou ela vai encontrar as coisas de Deus. E aí sim, Deus vai proteger as nossas mentes para que as outras coisas não influenciem negativamente a nossa vida. Mas o que nós precisamos é nos transformar pela renovação das nossas mentes. E dessa forma, a paz de Deus vai habitar em nós, porque nós vamos pensar nas coisas que são do alto. E a paz de Deus, a percepção da proximidade de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, da segurança que nós temos em Deus, isso vai habitar nas nossas mentes, nos nossos corações. E nós vamos de fato ser felizes sempre no Senhor. E nós de fato vamos poder ser amáveis e reconhecidos por esse amor que Deus enche os nossos corações. Esse é o caminho para a felicidade. Sem a paz de Deus, você nunca vai ser feliz. Mas você só vai encontrar a paz de Deus quando você encher a sua mente com as coisas de Deus, pensar nas coisas de Deus e assim perceber que Ele está perto de você. Que essa paz, que excede todo entendimento, habite no seu coração. Que você seja feliz e que Deus encha e se faça, que você, ou melhor, que você possa sentir a proximidade. Eu me corrigi aqui porque eu ia dizer assim, que Deus se faça presente. Não, Ele está presente. O que você precisa é perceber que Ele está perto e que Ele te ama e que Ele cuida de você. Enche a sua mente disso e a paz de Deus vai encher o seu coração. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana. E a gente se vê a semana que vem para a nossa última aula, quando a gente vai falar exatamente da palavrinha que deu o tema para todas as nossas aulas, o segredo. O segredo da felicidade, o segredo de Paulo para a felicidade. A gente vai concluir com esse segredo na semana que vem. Então, até lá, eu te espero para que a gente possa encerrar esse estudo com muita alegria. Que Deus te abençoe.